Pronto, rapazes? Pois não. Desculpa, é um site? É um canal. Como é que Canal chama? de YouTube. Fala Cinéfilos. Fala Cinéfilos. Isso. Fala Cinéfilos, bacana. É um bordão que eu fiz e ficou o nome. Fala Cinéfilo. Fala Cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. E hoje eu estou aqui presente com o roteirista Fernando Bonazzi, o ator Rainer Cadete e o Jackson Antunes, para fazer aqui a divulgação do filme de Carcereiros, que vai estrear agora dia 28, e a gente vai comentar um pouco aqui como que foi o desenvolvimento deste filme. Como que você conseguiu, Fernando, transmitir de uma forma coerente a história, aonde você saiu de uma história, mesmo ela sendo uma adaptação de um livro, para os cinemas? Bom, o roteiro foi escrito por mim, pelo Marçal Aquino, pelo Denison Ramalho e pelo Marcelo Starobinas. É um roteiro a 8 mãos. Equipe da série, a gente estava sempre junto. O material do Drauzio, a literatura do Drauzio, a gente estava conversando, é feito de mosaico, de pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas de vários personagens, ele pega dezenas de carcereiros e retira desses caras a história principal. Então o Adriano, que não existe no livro, é a soma dessas pequenas histórias. Então assim, o material do Drauzio é um personagem coletivo. O que a gente fez foi transformar aquilo que era uma categoria profissional num cara de carne e osso, que é o Adriano. Né? Isso do ponto de vista dramatúrgico. É claro que aí entra o ator, aí entra todo mundo, todas as outras camadas em cima disso. A gente queria... Esse longa foi pensado para abrir a segunda temporada, mas nós não tivemos tempo de fazê-lo. Quando acabou a segunda temporada, abriu essa janela, estava todo mundo quente na história e conseguiu fazer. Era uma história que só se pode contar no cinema, porque ela é um pouco mais longa mesmo, ela demanda um tempo maior. E a gente quis fazer um filme de entretenimento também, coisa que assim, você falou, Drauzio Varela não combina com isso, mas tem. A gente fez um filme policial, mas um filme policial brasileiro. Como que você conseguiu trazer todo esse resultado final com a equipe, não só com os atores, mas também com o diretor? Eu diria que, tanto na série quanto no filme, ela tem uma aula de cinema, tanto na trilha sonora, a forma que você pega na câmera, como você conduz os personagens, como os personagens são trabalhados, não só cada episódio, mas também no filme. Como que você conseguiu fazer isso? Bom, parte importante disso, eu diria, tem uma concepção do José Eduardo Belmonte, que é um brasiliense, é bom estar aqui por isso também, que é um cara que sabe fazer isso como ninguém num curto espaço de tempo e com pouco recurso. Todos esses elogios que você fez é para todo mundo. A gente estava conversando que a coisa mais hipócrita que tem é o cara que assina um filme de fulano. Não existe um filme de. Esse filme tem pelo menos uma centena de pessoas trabalhando o tempo todo, né? Este é um assunto de vida e morte, a carceragem. Esse cara, como ele mesmo diz no filme, todo dia ele vai para o inferno. Porque de um lado tem o crime organizado e de outro tem o Estado incompetente. Se ele olha um pouco estranho para um malandro, ele arruma uma briga de morte. Se ele promete uma coisa que o Estado pode não dar, ele se compromete. Esse cara, como eu costumo dizer, ele tem que passar sabão todo dia de manhã para poder sair vivo no final do dia. Esses assuntos, Ana, são sempre poderosos. A vida e a morte, quando você está diante da vida e a morte, não tem mentira. O que o Belmonte fez muito bem é dar ritmo a essa loucura, a esse desespero. Por isso que eu digo, é um filme que vai te prender na cadeira por 2 horas, vai te entreter por 2 horas, mas é um filme porrada, é um filme sobre o crime no Brasil. Não é um filme que macaqueia um policial americano. É um policial que tem as mesmas qualidades, digamos assim, de resultado de um policial americano, mas é um filme brasileiro. E para os atores, como que foi o processo da criação dos seus personagens? Que eu, vamos assim dizer, gostei muito dos 2 personagens, além dos outros também. Como que foi o processo? Eu já sou um ator que gosta de fazer uma preparação, fazer uma imersão no personagem, né? Uns 2 meses aprofundando o personagem, pesquisando, lendo, né? E você tem vendo filmes, né? Alguma referência assim? Não, a referência foi mesmo conversando com o Zé. Ele tem uma coisa de um cinismo, né? Todo canalha tem uma coisa cínica. E que o cara acaba acreditando que está dizendo a verdade, com aquele cinismo, né? Então a gente procurou fazer isso e fazer bem pequeno, fazer tudo bem pequenininho, porque o poder ele não grita, né? O poder não grita. Isso que eu senti nesse poder personagem. O poder não grita. O cara já tem poder, o poder não precisa de gritar. O poder só faz. Morre alguém. Alguém perdeu a cabeça. 13 milhões de desempregados.
Então a gente procurou fazer isso, um estalo de dedo. Bem miudinho, você vê que o personagem a gente fala, Valdir, você vai me ajudar a encontrar o homem que não é muito difícil, você trabalha no cinema, é praticamente a arte do diretor. Sabe, às vezes eu estou enlouquecido numa cena, aí o Zé diz, fala, Jackson, mas você está fora do quadro, olha pro chão, olha o verdinho no chão marcado, não, você está mexendo demais, você está derrubando a câmera, o ator que mexe muito, ele chama ator que derruba a câmera, né? Você está mexendo demais, às vezes a câmera está aqui no super close, tem muito close, né? Porque esses filmes de ação usam muito close, o Zé usa muito bem o close, né? Às vezes um olho só, né? Aquilo está marcadinho tão bem que se você está olhando por uma fresta da janela, se você mexer, isso você está fora, não, volta um pouquinho, volta. Às vezes fica até um contra-rega segurando o seu ombro aqui para você não mexer. Então foi isso, então, não, eu creio com toda certeza, cinema é arte do diretor, é claro que o ator tem que ter pra dar, é claro que tem. Não pode ser um ator dramático, não. Tem que ser um ator de marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta. Tem que ter uma diversidade. Tem que ter uma diversidade, né? Para não ficar só no ponto morto. Foi muito bacana, assim, eu sempre procuro, em vez de interpretar o personagem, tentar vivenciar aquilo ali do jeito mais sincero que eu posso, né? Então, fazer esse personagem foi, primeiro, uma realização de um sonho, que era trabalhar com José Eduardo Belmonte. Eu vi o filme dele em 2006, no Festival de Cinema de Brasília, meu conterrâneo, e aí, desde então, eu determinei, eu quero trabalhar com você. Fiz curso dele, fiquei perseguindo ele um pouco, até que chegou o dia, né? E chegou a hora, que foi esse filme, Carcereiros, quando eu fiquei sabendo, eu já era fã da série, já era fã do livro, já tinha visto o documentário, e aí, de repente, o filme, eu falei, caraca, que legal, que maneiro. Chegou o príncipe, que é o chefe de uma facção criminosa, que está em guerra com uma outra facção criminosa dentro do presídio. A história toda se passa numa noite de muita confusão, tiro, bomba. Eu acho bacana, porque além de entreter com um filme muito bom, de muitos efeitos especiais, como o Jackson fala, que coloca a pressão lá em cima, né? Você também ilumina um ponto da sociedade que eu acho que é bacana, né? É a margem da sociedade que tem o discurso sequestrado. Então, colocar arte à disposição disso, de falar do sistema penitenciário, do ponto de vista dos carcereiros, desse depósito de gente que é uma penitenciária, muito mais do que um lugar de restauração do humano, eu acho muito bacana, né? Você entreter e também levantar esse debate saudável através da arte, que é sim transformadora, é sim essencial, né? E cinema nesse momento no país é sim resistência também. Então eu fico muito feliz de participar desse projeto. Tem um detalhezinho que às vezes a gente não percebe. Quando estoura o estupim, todos querem tirar o partido dele. Viu? Quando dá aquele blackout, todo mundo quer tirar um pedacinho. O cara diz assim, pô, eu vou ficar livre. Não, mano, eu tenho que resolver uma parada aqui antes. Uma coisa aqui mais dentro, uma coisa aqui pessoal, dentro, né? O cara fala, eu quero minha liberdade. Então vai buscar na mão a tua liberdade. Que eles poderiam ter fugido. Era um belo momento para fugir e encontrar a liberdade. Naquele blackout, naquele momento que poderia as pessoas talvez se reunir, pensar e deixar de entender se aquela facção é A ou B, juntar todo mundo pelo bem comum, pela vida, talvez tivesse resolvido, mas ninguém faz isso. Às vezes um Rock in Rio serve para esconder muita coisa. Esse é um assunto muito difícil, porque ele envolve muita desgraça, muita dor. Quando ele aparece na televisão, em geral as pessoas evidentemente se condoem da vítima e por aí vai. O assunto crime é sempre eivado de muita dor, de todos os lados, quem pratica e quem sofre, basicamente quem sofre. E de certa maneira, por força dessa dor aí que a mídia traduz em manchetes escandalosas, você não conhece as pessoas. Quando você vai à cadeia, quando você fala com o carcereiro, quando você fala, é outra coisa, sabe assim, é isso que a gente tenta fazer, dar um relevo humano para uma coisa que a sociedade trata como lixo. É o que ele disse, o bacana, assim, seria desonesto a gente fazer um policial, como ele disse, imitando qualquer coisa, porque a gente não só tem assunto, agora que a gente tem, digamos, as qualidades técnicas, é hora de a gente falar dos nossos assuntos. Então, assim, insisto, é um filme de 1h30 que passa como se fosse um tiro, mas é um filme brasileiro, com problemas brasileiros, com DNA brasileiro, sabe assim? O que a gente faz
mais, é entretenimento. Tem que sempre ser agradável, mesmo que seja a maior desgraça do mundo, tem que conversar com o seu coração, porque se for repugnante, você não chega ao fim. Então, sim, apesar da gente estar lidando com a grande tragédia brasileira, a gente quer divertir você como espectador. Porque se João Gilberto cantasse gritando, a bossa nova não teria ganhado o mundo. Com isso a gente encerra essa entrevista. Eu agradeço a vocês, entende? O filme vai estar em dia 28 de novembro em todas as salas do cinema brasileiro. Por favor, assistam o filme. Também confiram a série, que é muito boa. O recado que a gente dá sempre: um filme brasileiro depende muito das 2 primeiras semanas em cartaz. Se ele tem pouco público nesse primeiro momento, ele sai. Então a gente pede a generosidade de quem gosta da série, levar todo mundo, crushes, marido, mulher, amantes, quem você quiser, em particular nas primeiras 2 semanas, para que essa história possa durar e esse assunto seja conhecido por mais gente do que apenas nós. Obrigado. Com esse recado, gente, a gente encerra a entrevista aqui. Muito obrigado, gente, mais uma vez, entende? E eu fico por aqui até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.